Olá, posso te contar uma história? Quando eu tinha 17 anos de idade, 16, 17 anos de idade, eu estava no primeiro ano do segundo grau e eu estava para ser reprovado em todas as matérias. E aí, eu estava calhado, tive alguns problemas familiares e tal, e estava para ser reprovado. E aí era final do ano e aí eu entrei numa igreja. E eu tinha pouco conhecimento, experiência com esse campo espiritual. E eu entrei na igreja e falei assim, eu gostaria muito de que Deus me aprovasse nessas matérias que eu preciso ser aprovado. Que Deus me ajude. E fui embora. Aí o que aconteceu? Alguns dias depois veio a resposta, reprovado no primeiro ano. E aí eu repeti o primeiro ano e tal. E aí, muito tempo depois, eu fiz a faculdade, eu pude entender, que qual que é a função da lei? A função da lei, ela tem uma função de pacificação social. Quando as pessoas são diferentes, elas acabam tendo relações umas com as outras, interpessoais, sociais, profissionais, educacionais e familiares, e cada um tem interesse diferente. E esses de interesses díspares faz com que as pessoas tenham certa necessidade de provar que está certo, que está errado, que é relevante, o que não é, e aí é necessária a lei. E eu pude perceber também que quando eu fui ler a passagem de Jesus, quando ele fala assim, Senhor, quando ele estava lá no Getsemane, ele fala, Senhor, se for possível, afasta de mim esse cálice. E o cálice, e ele chorava, com sangue suando sangue, e aí estava lá na cruz, Meu Deus, se for possível, afasta de mim esse cálice. Não afastou. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, que naquele momento da igreja eu pensava que Deus ia resolver de uma forma assim, pura e simples. Agora, se Deus tomasse partido por todas as coisas que as pessoas fazem, porque eu podia entender que se ele fizesse isso, ele ia criar um caos social. Porque na verdade é o seguinte, nós somos predestinados a ser felizes, a buscar a contemplação, a evolução humana, a comer o melhor dessa terra, a ser sal da terra e luz do mundo. E para isso nós vamos exercer o livre-arbítrio. Nós vamos fazer as nossas escolhas. Se Davi, quando matou Golias, ele não resolveu a bronca de Davi. Ele falou, não, você não vê nem Deus falando com Davi. É Davi falando com Deus. Se você falou com o Filisteu lá, se você xingou meu Deus, você vai morrer. E matou. Então o que acontece? Nós temos que entender que Deus não intervém nesse tipo de coisa. É necessário que nós assumamos a autorresponsabilidade e saber que nós somos frutos das nossas escolhas. E, consequentemente, nós provamos que Deus existe em decorrência das escolhas que nós fazemos, mostrando para as pessoas o seguinte, poxa, esse cara aí acredita em Deus mesmo, esse Deus é vivo. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Então, se uma pessoa olha pra gente e fala assim, poxa, se esse cara é top, imagina os pais dele. É isso que é honrar pai e mãe. Poxa, se esse cara é top, se essa fruta é top desse jeito, imagina a árvore que são os pais, que deram a sombra para que ele crescesse. Então, da mesma coisa é Deus, a espiritualidade, a contemplação, a busca dos valores internos, esse olho interno que olha para dentro da gente e mostra, coloca uma luz na onde que são as nossas fortalezas, as nossas habilidades, aquilo que nós temos de bom, para poder tentar corrigir e amadurecer essa criança ferida que está aqui dentro, que faz com que as coisas negativas aflorem, e nós tentamos curar ela e pegar no colo e depois caminhar com ela de mãos dadas até que ela siga em frente com autonomia. É difícil? É difícil. Mas nós temos que entender que essa criança ela precisa crescer, E aí nós fazemos com que essa criança cresça, e aí a gente percebe que Deus nos deu uma responsabilidade muito grande, e essa responsabilidade também é o fruto do nosso sucesso, que é a capacidade de fazer o seguinte, ele já falou, você é um vencedor, agora você tem que fazer. É igual no nosso pai, que os nossos pais, eles de alguma forma fizeram com que a gente andasse, mas quem andou foi nós, as pernas foram nós. E é para isso é necessário que a gente entenda que o livre-arbítrio, traz consigo a autorresponsabilização. Eu preciso assumir a responsabilidade pela minha vida, porque não vai vir ninguém para poder me salvar. Porque eu tenho que ter a percepção de que o Deus que habita em mim é muito mais forte do que as opressões pelas quais eu estou passando aí fora. Então é necessário que eu entenda que eu preciso simplesmente materializar aquele poder que há em mim
que para aqueles que acreditam, vem de Deus, né? Para quem não acredita, é o universo, é a essência, são os sentimentos, são os valores. Mas o que é interessante a gente entender é que essa afirmação da identidade só prova exatamente que nós fomos criados em semelhança, a imagem e semelhança de Deus, igual está no Gênesis. Então é necessário a gente tomar consciência, né, de que Deus, né, já vai militar dentro de nós, né, Deus habilidades. Eu tenho que olhar para dentro, né? Eu tenho que olhar para dentro e ver quais são as minhas habilidades. A habilidade de Davi era uma pedra, era uma funda, né, uma tiradeira. Deram armadura, deram espada, mas ele precisou de uma pedra. Então nós temos que entender quais são as habilidades. Se fosse no mundo social hoje, todo mundo ia falar que a pedra era pouco. Tinha que ter uma pistola Glock, uma bereta, uma calibre 12 retrátil, um fuzil R15, né? Mas na verdade o que ele conseguiu foi uma pedra. Então pega nas suas habilidades, foca em você e entenda que o mais que está aqui dentro é o que é o mais importante. E que independentemente do que as pessoas tiverem em volta, se eles podem ter habilidades maravilhosas, eles podem ter armas maravilhosas, eles podem ter ferramentas maravilhosas, mas não quer dizer que eles vão saber usar também não. Então é necessário que você aprenda a usar o que você é, aquilo que você fez nesse mundo, que você veio nesse mundo para fazer, a sua vocação e as suas habilidades. Porque é nesse momento que você dá esse polimento em você, que você evolui emocionalmente e espiritualmente, evolui como ser humano, é que você demonstra que você é a imagem e semelhança de Deus. E assim como Adão, você sai da moita. E você mostra para Deus o seguinte, você olha ele face a face e fala assim, hoje eu tenho autoridade para olhar para o Pai e falar assim, não, eu também sou top, eu também sou desenvolvido, eu também sou o cara. E não fica igual o Peter Pan, não, porque o Peter Pan vive na terra do nunca, né? Nunca cresce, nunca faz, nunca trabalha. Nós somos da terra do Capitão Gancho. O tic-tac lá do crocodilo, na prancha, tá esperando a gente, o buraco lá, que vocês sabem qual que é. E ao mesmo tempo nós temos na mão o que? A dúvida, né? Nós lançamos mão sempre da dúvida, que é o gancho, que é a interrogação. Então que você cresça, que você desenvolva, que você assuma esse papel, né? Lembrando que ele não vai te dar aquilo que ele já te deu, né? Ele não vai fazer no seu lugar, ninguém vai fazer no seu lugar. Se uma pessoa doar 5 minutos da sua vida, da vida deles, é muito pouco, tendo em vista do que você pode proporcionar para você. Tá bom? Um abraço para você, ó. Até mais.